Vamos desenhar um triângulo. O comprimento deste lado é 6, esse lado mede 10 e esse aqui mede x. Quero saber qual é o maior valor e o menor valor possível de x. A primeira pergunta é: qual pode ser seu menor valor? Se a gente quer um valor pequeno, basta pegar este ângulo e reduzir. Vamos tentar reduzir o máximo possível. Tenho o lado 10, vou desenhar aqui embaixo. Tenho o lado com 10 de comprimento. E vou tentar aproximar o ângulo de 0. Se o ângulo se torna 0, o triângulo deixa de existir. Ele se torna unidimensional, perde a bidimensionalidade. Mas conforme nos aproximamos de 0, esse lado fica cada vez mais próximo do lado 10. Dá para imaginar o caso dele coincidir e o triângulo deixar de existir. Se quiser que este ponto chegue o mais próximo possível deste ponto, minimizando a distância x, se o ângulo for igual a 0, aliás, vou desenhar uma progressão. O ângulo está diminuindo. Este é o comprimento 6. O x está diminuindo e continuamos reduzindo esse ângulo. Vou desenhar o lado rosa. Esse é o lado 10 e o nosso ângulo virou 0. Esse é o lado 6. Qual é a distância entre este ponto e este? É a distância x. E a gente sabe que 6 mais x vai ser igual a 10. No caso deste comprimento, x é igual a 4. Se você quer que este seja um triângulo real, para x igual a 4, o triângulo deixa de existir e vira uma reta, um segmento de reta. Se quer que seja um triângulo, x tem que ser maior que 4. Agora vamos pensar ao contrário. Qual é o maior comprimento a que x pode chegar? Para aumentar o valor de x, tem que aumentar este ângulo. Vamos tentar fazer. Desenho o lado 10 de novo. Este é meu lado 10. E agora quero um ângulo bem grande. Então, pego o lado 6 e desenho assim. O ângulo está cada vez maior, se aproximando de 180 graus. A 180 graus, o triângulo de novo vira um segmento de reta, um triângulo que deixa de existir. Vou desenhar o lado x. Queremos maximizar a distância entre este ponto e este. Este é o lado x. A 180 graus, o lado 6 forma uma linha reta com um lado de comprimento 10. Assim, chegamos à distância máxima entre esses dois pontos. Nesta situação, qual é a distância entre os pontos que vai ser a distância de x? Nesta situação, x é igual a 6 mais 10, a 16. Se x é 16, tem um triângulo que deixa de existir. Se não queremos isso, se queremos as duas dimensões do triângulo x, tem que ser menor que 16. O princípio que estamos discutindo chama-se Teorema da Desigualdade Triangular. E é uma ideia bem básica. Qualquer lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, comprimento de um lado tem que ser menor. Comprimento de um lado tem que ser menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. O comprimento de um lado tem que ser menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados. Usando esse princípio, dá para chegar à mesma conclusão. Se x é um dos lados, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Tem que ser menor que 6 mais 10. Ou x tem que ser menor que 16. 6 mais 10, 16. Chegamos ao mesmo resultado quando visualizamos assim. Se quiser saber o comprimento mínimo de x,
dizemos que 10 tem que ser menor que 6 mais x, a soma do comprimento dos outros dois lados. Se subtrairmos 6 dos dois lados, a gente fica com 4 é menor que x, ou x é maior que 4. Esta é, de certa forma, uma ideia básica. E é uma coisa que, com certeza, você vai ver em geometria e em outras versões desse teorema da desigualdade triangular, que diz que o comprimento de um lado de um triângulo tem que ser menor que a soma dos comprimentos dos outros dois lados.